Eu quero convidar você para abrir o texto em Marcos capítulo 7, versos 24 a 30. Marcos capítulo 7, versos 24 a 30. A mulher cirofenícia. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Eu quero meditar com os meus irmãos nesta noite sobre o tema a vitória de uma mãe intercessora. A vitória de uma mãe intercessora. Na nossa introdução nós vamos procurar contextualizar esse texto. O primeiro ponto que você destaca aí é que Jesus está em território gentio. É a primeira vez e única vez no ministério terreno de Jesus que ele sai da Palestina, que ele sai do território de Israel, que ele vai para além das fronteiras de Israel. E é importante perceber que com o texto anterior, no capítulo 7, verso 23, Jesus estava encerrando o ciclo do seu ministério na Galileia. A partir do capítulo 7, verso 24, até o capítulo 10, 52, Jesus estará desenvolvendo o seu ministério na região da Pérea. E então, já embocando o seu ministério para Jerusalém, para a Semana da Paixão, onde ele seria preso e crucificado. Ele está indo para esta região da Fenícia, para as cidades de Tiro e Sidom, respectivamente 60 e 100 quilômetros distantes de onde ele estava em Cafarnaum. A cidade de Tiro era um dos locais onde ficava um dos portos mais importantes da antiguidade. A palavra Tiro significa rocha, e Tiro era uma grande fortaleza construída por Alexandre o Magno, quando conquistou aquela região. Mas Tiro, mais do que isso, Tiro era sinônimo de paganismo. Os judeus consideravam os habitantes de Tiro como cães. A fama de Tiro era tão má, tão ruim, tão negativa, que de Tiro procedeu a pessoa que mais perturbou Israel, Jezabel. A mulher que levou a nação de Israel à apostasia, e a adoração de Baal procedia de Tiro. Então, Jesus pisar nesta região, era pisar numa terra eminentemente pagã, era entrar num território execrado pelos judeus. Mas, por outro lado, havia uma promessa de Deus. E se você ler o Salmo 87, verso 4, você vai perceber que é uma promessa de Deus de alcançar a cidade de Tiro. E esta bênção já havia chegado, porque se você ler o Evangelho de Marcos, até onde nós já expomos, certa feita, houve uma caravana de Tiro e Sidom até a Galileia para visitar Jesus e levar os seus enfermos a Jesus para serem curados. Agora é Jesus quem está se dirigindo a Tiro e Sidom para levar-lhes a boa nova do Evangelho. Em segundo lugar, na nossa introdução, Jesus está quebrando o conceito judaico de impureza. Se você notou o texto, todo o texto anterior, capítulo 7, de 1 a 23, tratou do conceito equivocado dos judeus sobre impureza. Os judeus tinham a ideia de comida pura, de comida impura. Se eles iam ao mercado, se eles iam à praça, se eles se encostassem num gentio, eles tinham que chegar em casa e passar por determinadas abluções, cerimônias de purificação, porque para eles tudo aquilo que não era judaico era impuro. E agora Jesus revela para eles
tudo é puro para os puros, que todo alimento é puro. E Jesus agora quebra mais um tabu dos judeus, quando ele vai para um território gentio, quando ele vai para o pior dos territórios gentios, a cidade de Tiro, de onde procedia Jezabel, revelando com isso que, para Deus, as pessoas não são vistas como os judeus as viam. Elas são alvas, não do preconceito, mas do amor de Deus. E o Senhor Jesus então quebra este tabu, esta barreira da impureza racial, da impureza étnica. O que torna uma pessoa impura não é a sua raça. O que torna uma pessoa pura é o seu contato com o Senhor Jesus Cristo. E agora você vai perceber, o terceiro aspecto que Jesus vai mencionar aí, é que Jesus está lidando, não apenas está presente num território que os judeus consideravam impuro, mas Jesus está lidando agora com a mãe aflita, uma mãe desesperada. E você pode pensar, onde estão as mães aflitas? Onde estão as mães angustiadas? Eu penso que as mães aflitas estão por todos os lugares, estão em todos os países, estão em todas as cidades, estão em todos os pontos geográficos. As mães aflitas estão fora da igreja, estão dentro da igreja. As mães aflitas estão aqui dentro desse templo. Essa mãe, embora gentia, revela uma grande fé, ao ponto de ser elogiada por Jesus. Texto de Mateus, Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. E você percebe, então, que a fé não é consequência de você nascer numa determinada família, ou de você pertencer a um determinado povo, ou de ter uma determinada nacionalidade, de cumprir determinados ritos, de participar de determinadas cerimônias, mas a fé é resultado direto de uma dádiva da graça de Deus. Spurgeon, grande pregador batista do século XIX, chegou a dizer: uma pequena fé levará a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará o céu à sua alma. Jesus elogia aquela mulher pela sua fé, e por isso eu chamo a sua atenção para nós tirarmos desse texto algumas lições oportunas e pertinentes para a nossa vida nesta noite. Em primeiro lugar, uma mãe intercessora tem discernimento sobre o que está acontecendo com os seus filhos. Uma mãe intercessora tem discernimento do que está acontecendo com seus filhos. Uma mãe intercessora é uma pessoa com os olhos abertos, é uma pessoa que tem percepção espiritual, é uma pessoa que não está como um avestruz, enfiando a cabeça na areia e fazendo de conta que o problema não existe. É uma pessoa que está ligada, plugada, antenada com o que está acontecendo à sua volta. Então note, em primeiro lugar, ela discerne o problema que atinge a sua filha. Olha por favor o verso 25 do texto lido. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, ela sabia que a aflição da sua filha, que a escravidão da sua filha, que o tormento que a sua filha estava vivendo, procedia do maligno. Não era uma questão cultural, não era apenas uma situação social, econômica, não era apenas uma questão conjuntural. Ela entendia que o problema que atingia sua filha era supra-humano, era um problema espiritual. E esta mãe discerne, e esta mãe não apenas discerne, mas ela busca solução para trazer libertação para sua filha. Eu preguei recentemente aqui na igreja sobre as mães e fiz alusão ao célebre sermão de Peter Marshall, pastor presbiteriano, capelão do Senado americano, quando ele aludiu às mães, chamando-as de guarda das fontes. Talvez ninguém exerça mais influência sobre um ser humano do que uma mãe piedosa, do que uma mãe intercessora. Sempre haverá esperança para a família onde há uma mãe intercessora. Sempre haverá esperança para os filhos onde há uma mãe de joelhos, clamando a Deus. As mães precisam perceber onde está a causa maior do problema que atinge os filhos na nossa geração também. Eu já contei esse fato aqui, mas eu quero contar para ilustrar bem isso. O que é que eu estou querendo pontuar?
Aquela história dos dois homens pescadores que estavam no rio pescando, e de repente um deles, alarmado, viu que uma criança afogava-se rodando o rio abaixo. E ambos largaram as redes e prontamente foram socorrer a criança. Enquanto socorriam aquela criança que estava se afogando, viram que outra criança descia rio abaixo também afogando-se. E eles prontamente socorreram a segunda criança. Quando estavam tirando aquela segunda criança para a margem do rio, uma outra terceira criança descia rio abaixo afogada. Quando um dos pescadores saiu do rio, e o outro inconformado disse: você não pode ir embora, você tem que me ajudar a salvar essa criança. Ele disse: não adianta eu socorrer essa criança, eu preciso saber quem é que está jogando as crianças dentro do rio. Eu preciso saber quem é que está jogando as crianças dentro do rio. Nós precisamos ter discernimento espiritual para saber quem é que está por trás do ataque nos nossos filhos. Às vezes os ataques são sutis, às vezes as coisas vêm amenas, inofensivas, mas é preciso entender que por trás da tentação, por trás das filosofias, por trás das ideologias, por trás das seduções, por trás das propostas, por trás de todo este encanto e colorido que o mundo oferece e que tantas vezes oprime, arrasta e prende os filhos, existe uma mente maligna por trás. E Paulo diz: a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra principados e potestades. Esta mulher discerniu que quem estava escravizando a filha dela era um espírito maligno. Ela discerne isso. Segunda coisa que ela discerne a solução do problema que está atingindo a sua filha. Olha o verso 26. Esta mulher era grega e de origem cirofenícia, e rogava a Jesus que expelisse de sua filha o demônio. O que essa mulher entende? Essa mulher entende que o problema da filha dela não era apenas um problema conjuntural, estrutural, social, econômico. Não era uma questão de estudar numa escola melhor, não era uma questão de morar numa casa melhor, de mudar-se para um bairro mais seguro. A questão não era aquilo que estava à volta dela, mas aquilo que estava agindo dentro do coração da sua filha. E ela entendeu que ninguém, a não ser o Senhor Jesus, podia socorrer a sua filha. Esse é um discernimento que os pais precisam ter. Irmãos amados, os nossos filhos não precisam apenas de segurança, de ter boas roupas, de estudar em boas escolas. Os nossos filhos não precisam apenas de ter um teto para morar, de ter comida na mesa. Os nossos filhos precisam daquilo que dinheiro não compra, que o governo não pode oferecer, que as instituições não podem oferecer, que só o Senhor Jesus pode oferecer. Por isso esta mulher, diz a Escritura, vai e clama. Se você notar o texto de Mateus, ela diz: filho de Davi, tem compaixão de mim. E filho de Davi é o termo messiânico, é o título popular que caracterizava aquele que tem poder e que tem autoridade de operar maravilhas e prodígios. Mas mais do que isso, agora ela vai e clama: Senhor, chama-o de Senhor. Diz a Bíblia que ela se prostra aos pés do Senhor Jesus. Ela não só caminha atrás dele clamando, ela termina prostrada aos pés dele, adorando, porque ela compreende que só Jesus era a solução para o problema da sua filha. Nota em terceiro lugar, ela discerne que pode clamar em favor da sua filha. Versículo 26. Ela rogava-lhe, ela pedia, ela instava, ela colocava a sua causa com senso de urgência. Alguém já disse que a necessidade nos faz orar por nós mesmos, e o amor nos faz orar pelos outros. A necessidade nos faz orar por nós mesmos, e o amor nos faz orar pelos outros. Essa mãe viu a condição da sua filha e não cruzou os braços. Esta mãe viu a situação dramática da sua filha e tomou uma atitude. Ela buscou a Jesus. Você pode perceber que ela clama com intensidade e ela clama com perseverança. Você pode perceber que essa mulher acreditava piamente que nem o ensino podia alcançar a mente da sua filha e nenhum remédio podia curar a sua filha. Ou Jesus operava um milagre de libertação, ou a sua filha estaria debaixo de um cativeiro.
Notem ainda, ela orou por quem não podia orar, e ela não descansou enquanto não viu sua oração respondida. Às vezes você mãe, você pai, vai orar pelos seus filhos quando eles não querem orar, quando eles não pedem para você orar, quando eles não estão interessados em que você ore, e quando eles efetivamente não estão orando. O milagre que acontece na vida desta menina não passa em momento nenhum por qualquer atitude dela, mas pela atitude da mãe. Isso para nós é uma esperança. Não importa se o seu filho, a sua filha está longe de Deus, está indiferente ao Evangelho, está endurecido para Deus, está rebelde ao Evangelho. Não importa se eles não querem saber de Deus, não importa se eles estão na contramão da vontade de Deus, não importa até se eles estão cativos nas mãos do inimigo. Nós podemos orar, e quando nós oramos, Deus reverte essa situação. Aquela menina não falou uma palavra sequer, sua mãe falou por ela, e ela foi liberta, e ela foi curada. Onde há uma mãe em oração, há sempre uma esperança, há sempre uma esperança. Notem vocês que aquela mãe não podia dar à sua filha algumas coisas, ela não podia dar para a sua filha um novo coração, mas ela clamou a quem podia dar um novo coração. Você pode dar para o seu filho um teto para morar. Você pode dar para o seu filho roupa das melhores. Você pode dar para o seu filho a melhor educação, a melhor escola. Mas você não pode dar para o seu filho um novo coração. Você não pode dar para o seu filho o principal. Mas você pode clamar a quem pode dar. Você pode clamar àquele que tem poder para tirar um coração de pedra e dar um coração de carne. Aquele que tem poder de quebrar as algemas, de abrir os olhos, de regenerar, de converter, de transformar, de fazer nova criatura. Esta é uma coisa fantástica. Esta mãe compreendeu isso. Ela podia clamar pela sua filha e ela clamou. Ambrósio chegou a dizer acerca de Agostinho, depois que Mônica, sua mãe, orou por ele 30 anos. Ele disse, um filho de tantas lágrimas não podia perder-se. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O fato de Deus não atender você no tempo que você está clamando, não significa que Deus está indiferente ou que Deus não queira responder sua oração. Às vezes Deus responde antes que a palavra venha à nossa boca. Às vezes Deus demora 30 anos para responder uma oração. Eu não sei qual vai ser o tempo de Deus, mas Deus me ensina e ensina a você que nós devemos orar sempre, sem jamais esmorecer, sem jamais desistir, sem jamais abrir mão da vitória. Mesmo quando você não pode mais falar de Deus para os seus filhos, você pode continuar falando dos seus filhos para Deus. E quando você fala dos seus filhos para Deus, o próprio Deus é poderoso para abrir o coração dos seus filhos e operar neles o seu propósito glorioso. Quantas vezes aqueles filhos que foram motivo de tanta dor, de tanta lágrima, de tanta preocupação, de tanto temor da família, Deus apanhou e fez um vaso de honra para o louvor da sua glória. Foi isso que essa mulher creu, foi isso que ela fez, desta maneira ela orou. Vamos ver em segundo lugar, uma mãe intercessora transforma a necessidade em adoração. Olha o verso 25, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Notem vocês, queridos irmãos, que esta mulher clama por misericórdia. Versículo 26, ela clama ao Senhor, ela roga ao Senhor. E lá em Mateus diz que ela diz, tem compaixão de mim. Ela clama por misericórdia. Ela pede ajuda a quem tem poder para ajudar. Ela pede socorro para quem tem autoridade para socorrer. A sua dor a levou a Jesus. Preste atenção nisso. A nossa dor, muitas vezes, é uma oportunidade que nos leva a Jesus. O nosso sofrimento, muitas vezes, é o caminho que o próprio Deus abre para ter acesso à nossa vida. O livro de Naum nos informa que Deus faz o seu caminho na tormenta. A tempestade, muitas vezes, é a estrada de Deus para chegar até nós. E foi o sofrimento dessa mulher, foi a angústia dessa mulher que pavimentou o caminho para que ela fosse a Jesus. O que acontece? Ela transforma a sua necessidade
em estrada de encontro com Jesus Cristo. Ela transforma o seu problema numa ponte para que ela se encontrasse com o Senhor Jesus Cristo. Ela transformou o problema num altar de adoração. Que coisa fantástica. Ela clama por misericórdia a quem pode socorrê-la. Quantas vezes você e eu, nas horas mais escuras da alma, já fomos levados aos pés do Salvador. Já nos derramamos aos pés de Deus. Porque a dor, o sofrimento nos arrastou para a presença do Deus vivo. E lá encontramos abrigo, e lá encontramos refúgio. Segundo lugar, seu clamor foi com senso de urgência. Ela diz aí, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe que expelisse o demônio da sua filha. Notem vocês, queridos irmãos, este ponto fundamental aqui. Aquela mãe não perdeu a oportunidade. O que é que eu quero chamar de senso de urgência? Jesus só foi uma vez a Tiro. Nunca mais Jesus voltou lá. Foi a primeira e a única vez. E ela compreendeu que não podia perder aquela oportunidade. Irmãos, oportunidade é uma coisa que vem e que vai. Na cidade de Paris, há um monumento dedicado à oportunidade. E este monumento tem o corpo de um homem na postura de um corredor que está dando partida para uma corrida. Um homem alado com asas. E este homem tem uma cabeça, onde na parte de trás da cabeça é calva. E tem um tufo de cabelo aqui na frente. Este homem está como que correndo para bater asas. Se você não agarrar a oportunidade pela frente, por trás não tem mais jeito. Depois que você perde, ela já foi embora. Isso é oportunidade. Quantas oportunidades perdidas? Quantas oportunidades perdidas? Nós não podemos perder oportunidades. Cada dia que você vem à igreja é um investimento da graça de Deus na sua vida. É Deus falando ao seu coração. Cada batida do seu coração é um investimento de Deus na sua vida. Sabe por que você não teve o coração parado ainda? Sabe por que a sua respiração não foi cortada ainda? Sabe por que você não caiu morto ainda? É porque Deus tem um plano na sua vida. Deus ainda está investindo em você. Aproveite a oportunidade de Deus. Aproveite o tempo de Deus, aproveite o investimento de Deus. Essa mulher entendeu que era a última chance da sua vida. Jesus nunca mais passaria por ali e ela tinha que aproveitar essa oportunidade e aproveitou. Lembra lá de Bartimeu? Jesus estava passando por Jericó, estava indo para Jerusalém. Nunca mais Jesus passaria por Jericó, nunca mais. E diz a Bíblia que Bartimeu começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão começou a dizer: cala a boca, fica quieto, não incomodes o mestre. E ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aproveite as oportunidades, tenha senso de urgência. Não adie, não protele a solução deste problema que você tanto quer ver resolvido. Voltando para o caso da mãe e do pai, eu não sei quantos de vocês aqui estão clamando a Deus por um filho, por uma filha, por um neto, por uma neta. Mas tenham um senso de urgência. Tenham um senso de urgência. Clamem com esta urgência desta mãe: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, socorre-me. Agora notem vocês, em terceiro lugar, que o seu clamor, o clamor dessa mulher é um clamor cheio de empatia. Mateus 15, 22, essa mulher está dizendo assim: Senhor, socorre-me. Mas quem estava com problema? A mãe ou a filha? Era a filha. Mas preste atenção nisso. Quando o seu filho, quando a sua filha, quando o seu neto, quando a sua neta, quando alguém da sua casa está passando por um problema, não é o outro, é você. Por isso o clamor dela não foi: Senhor, socorre a minha filha. Senhor, tem compaixão da minha filha. Não foi esse o clamor dela. O clamor dela foi: Senhor, tem compaixão de mim. Filho de Davi, socorre-me. Que quando toca no seu filho, dói mais em você do que nele. Quando toca na sua filha, dói mais em você do que nela. Quando alguma coisa está ligada aos seus filhos, dói mais em você do que nos seus próprios filhos. Quando você socorre um filho, você socorre o pai, você socorre a mãe. E a dor da filha era a dor da mãe. Socorrer a filha era socorrer a mãe.
ela tinha empatia, ela tinha amor, ela tinha urgência. Terceiro lugar, uma mãe intercessora está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a sua filha liberta, para ver os seus filhos tocados pela mão libertadora de Deus. Esta mulher enfrentou alguns obstáculos, como a história do Jacó, naquela luta dramática, que não foi nem ele que iniciou, foi o anjo do Senhor, foi o próprio Senhor que iniciou com ele, foi o Senhor que lutou com ele no Val de Jaboque. E diz a Bíblia que aquela luta dura praticamente toda a noite, quase toda a noite. E é o profeta Oséias que vai nos dizer que lá pelas tantas da madrugada, o Jacó começa a chorar. As lutas mais renhidas que nós travamos, meus irmãos queridos, são as lutas espirituais. E sabe qual era a dificuldade de Jacó? A luta de Jacó possivelmente era de não querer mudar de vida. Jacó era um espelho do seu nome, enganador. Não é fácil mudar hábitos quando eles estão arraigados. E diz a Escritura que ele chora, e lá pelas tantas da madrugada, o Senhor então toca no ponto nevrálgico: como te chamas? E aquela não foi uma resposta, foi uma confissão: eu me chamo enganador, eu me chamo Jacó. Foi no momento em que ele reconhece o seu erro, o seu pecado, foi nesse momento que a mudança aconteceu na vida dele. Então Deus transforma a vida dele. Você não vai chamar mais enganador, você vai chamar príncipe de Deus, você vai chamar Israel. E ele disse: eu vi o Senhor face a face, a minha alma foi salva. Esta mãe estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo. Vamos ver que obstáculo essa mãe enfrentou. Em primeiro lugar, ela enfrentou o obstáculo da sua nacionalidade. Ela era gentia, ela era grega, ela era sírio-fenícia. Para os judeus, ela era alguém execrável, impura, indigna. Ela era da mesma cidade de Jezabel. A nacionalidade dela estava contra ela. Segundo lugar, a própria situação dela estava contra ela, porque naquele tempo, não apenas ela era gentia, mas ela era mulher. E numa sociedade profundamente marcada pelo preconceito à mulher, ainda estava com essa segunda dificuldade. Mas já tinha uma terceira situação contra ela: Satanás estava contra ela. Um demônio havia se apossado da sua filha. Mas ela enfrenta um quarto obstáculo: os discípulos de Cristo estão contra ela. Os discípulos de Cristo estão dizendo: despede-a, Senhor, mande-a embora, Senhor. Em último lugar, aparentemente, o próprio Senhor estava contra ela. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Esta mulher tinha todos os motivos do mundo para dizer o seguinte: não adianta, não adianta. Eu já tentei tudo. Mas alguém que está determinada a não abrir mão da vitória, a não abrir mão de que a sua filha fosse liberta daquela opressão, daquele cativeiro. Ela perseverou. Mais detidamente nós vamos ver o que está acontecendo aqui. Em primeiro lugar, os discípulos, o obstáculo do desprezo dos discípulos de Jesus. Você vai encontrar isso em Mateus 15, 23. Os discípulos não estão pedindo em favor dela, os discípulos estão pedindo contra ela. Se a gente pudesse falar em oração, os discípulos estão orando contra, né? Você já viu alguém orar contra? Pois é, os discípulos estavam orando contra ela. Em vez de: Senhor, atende a mulher, Senhor, socorre essa mulher, Senhor, essa mulher está precisando de ajuda, Senhor, despede essa mulher, está sendo um estorvo. Porque você vai perceber que a intenção aqui no Evangelho de Marcos, novamente, era o descanso. Jesus queria sair para dar uma descansada. Ele não queria nem que as pessoas soubessem que ele estava por lá. Os discípulos queriam mais era férias, tomar água de coco e ir para a praia. Era um estorvo para eles. Eles estão orando contra. Eles estão tomados por irritação e não por compaixão. E esta mulher podia pensar o seguinte: bom, já que os teus discípulos estão me tratando desse jeito, então eu não vou pedir também não, eu vou embora, deixa minha filha ficar do jeito que está. Quanta gente faz isso, irmãos? Porque alguém não deu um abraço na porta da igreja, porque alguém não deu um aperto de mão, ou porque alguém virou o rosto, já desanima, já entristece. Eu preguei domingo passado que a gente deve dar um abraço, deve sorrir, deve acolher bem, e se a gente não acolhe bem, a gente está pecando mesmo. Mas se alguém te tratar mal, querido irmão, não vira as costas não, entre em nome de Jesus, porque é a sua bênção, é a bênção de Deus, é a bênção espiritual que você está buscando, é a bênção para sua casa, para sua família, que você estava reivindicando. Aquela mulher não permitiu que a má recepção dos discípulos
e impedisse que ela tivesse uma grande bênção para sua família. Mas o segundo obstáculo que ela encontra é o obstáculo do silêncio de Jesus. Mateus 15, 23 diz que Jesus guardou silêncio. Ela está vindo, clamando, gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, compadece de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, socorre-me. Diz a Bíblia que Jesus está calado. É um negócio desagradável, não é? Você está chamando por alguém e alguém está calado, silencioso, fala nada. O que você sente quando você se dirige a alguém e esse alguém não responde? Indiferença, desprezo, descaso. Você não tem valor, você não é ninguém. Mas certamente não foi essa a intenção de Jesus. O silêncio de Jesus sempre é pedagógico, sempre. Nunca faltou ao Senhor Jesus compaixão, bondade, benignidade com as pessoas. Mas às vezes Deus fica em silêncio. Quantas vezes? Quantas vezes você já orou e orou e orou e orou e só escutou o silêncio de Deus? Quantas vezes você já não conseguiu ver um sinal sequer da resposta de Deus às suas orações? E às vezes não em causas pequenas. Pense em você numa causa tão grave, tão séria, tão profunda como a causa de Jó. E aquele homem orar, e aquele homem clamar, e aquele homem levantar sua queixa 34 vezes e perguntar 16 vezes: por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que o Senhor levou os meus filhos? Por que o Senhor não me mata? E só escutar o silêncio de Deus. O livro termina e Deus não respondeu às questões de Jó. Ele não ficou sabendo. Silêncio. Jesus guardou silêncio. É óbvio, querido irmão, que é muito mais fácil você crer quando os milagres estão acontecendo. É muito mais fácil você continuar crendo quando os sinais do poder de Deus estão florescendo no nosso meio. Mas esta mulher não desistiu, nem diante da má recepção dos discípulos, nem diante do silêncio de Jesus. Terceiro obstáculo que ela enfrenta, a barreira da resposta de Jesus. Olha como é que Jesus respondeu para ela, versículo 27 e 28. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Os judeus consideravam os gentios cães, e não é o termo que está aqui no grego. O termo aqui é animalzinho de estimação. É aquele animalzinho doméstico. O que Jesus está dizendo é que o evangelho veio primeiro para os judeus. Mas essa mulher humildemente: Senhor, eu me contento com as migalhas. Eu não estou nem querendo a refeição principal. Só uma migalha me basta. Só uma migalha me basta. E notem vocês que o Spurgeon diz isso com muita clareza, seguinte, que a resposta de Jesus está abrindo a porta da graça para os gentios. Deixa primeiro. Jesus não está fechando a porta. Deixa primeiro. O evangelho veio para os judeus. O Senhor veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu, e depois do grego, ou seja, de todos os gentios. Mas o que é maravilhoso é que esta mulher, que poderia estar desencorajada, ela entendeu que uma migalha da graça era suficiente. Calvino disse que, certamente, em nenhuma ocasião o Senhor concedeu sua graça para os judeus de uma maneira que não sobrasse uma prova dela para os gentios. Essa mulher não fica magoada, essa mulher não fica triste, essa mulher não fica aborrecida, essa mulher não fica dolorida por dentro. Esta mulher, diz a Bíblia, se prostra e adora. Mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus usou essa metodologia? Para despertar no coração daquela mulher uma fé robusta. Se não tivesse problema, não tinha necessidade de consolo. Se não tivesse crise, não tinha necessidade de fé. Se não tivesse vale, você não veria a altura dos montes. Se não tivesse doença, você não teria experiência do milagre da cura. O Senhor conduziu aquela mulher àquele estágio para que pudesse resplandecer a fé na sua vida. Deus faz assim. Deus não fez assim com Abraão? Deus promete a Abraão um filho, passa 25 anos e o menino não chega.
Você já pensou que é isso, Deus te fazer uma promessa e demorar 25 anos? Você tem paciência para esperar tanto? Depois de já estar na terceira idade? Depois de Deus dar o milagre, o camarada estava centenário. Agora o menino adolescente, Deus aparece para ele e diz, agora meu filho, você vai lá e sacrifica o seu filho. Não tem lógica, não tem sentido, não faz nexo. Por que Deus fez isso? Será que Deus é sanguinário? Será que Deus alguma vez pediu sacrifício humano? Obviamente não. Deus sempre condenou isso. Deus sempre condenou as religiões pagãs que ofereciam sacrifícios humanos. O que Deus queria? Deus queria que Abraão fosse provado para que o mundo inteiro soubesse que ele era um homem que acreditava totalmente em Deus. Foi chamado o pai da fé. Marta e Maria mandam um recado para Jesus, está enfermo aquele a quem amas. Jesus recebe o recado e propositadamente fica ainda 2 dias no destino onde estava. Por que Jesus não foi? Será que Jesus não amava Marta e Maria? Será que Jesus não sabia da gravidade da enfermidade? Tanto sabia que chegou a afirmar, Lázaro morreu. Jesus não ficou surpreso quando chegou lá e viu que o Lázaro estava sepultado, não, já sabia. E por que ficou? E por que não foi na hora? E por que não atendeu o pedido na hora? Ou por que não antecipou, já que ele sabia do problema? É porque ele queria realizar um milagre maior. Então quando Deus nos permite passar por um vale, não é porque Ele nos abandonou, não é porque Ele não nos ama, não é porque Ele não está interessado na nossa vida, não é porque Ele não queira nos atender, é porque Ele está preparando algo maior para a nossa vida. Por isso, finalmente, em último lugar, uma mãe intercessora triunfa pela fé e toma posse da vitória de seus filhos. Mateus 15, 28, Jesus diz para aquela mulher, mulher, grande é a tua fé. Coisa maravilhosa. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Ela não apenas teve o seu pedido atendido, ela teve a sua fé enaltecida. Quantas pessoas já foram encorajadas por causa da experiência dessa mulher? Não lamente, não se desespere, não murmure quando você passar por uma prova. Porque quando você passa por uma prova, Deus consola, Deus liberta, Deus intervém, e essa experiência passa a ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas, por muitas gerações. É isso que esse texto está nos dizendo. Em outros termos também, esse texto está nos dizendo, mãe, pai, não desista jamais de seus filhos, não desista. Talvez até hoje você tenha visto coisas tristes. Talvez até hoje seu filho, a sua filha, ou seu neto, a sua neta, tenha levado você às lágrimas. Talvez até hoje você tenha perdido o sono, mas não desista em nome de Jesus. A fé, alguém disse, é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento, cega para as impossibilidades e não vê nada a não ser o seu sucesso em Deus, a sua vitória em Deus. Creia e verás a glória de Deus. Ó mulher, grande a tua fé, seja feito conforme a tua fé. Vai, a tua filha está curada. Alguém já disse que a fé honra Deus e Deus honra a fé. Desta maneira, é interessante notar um ponto. Jesus só elogiou 2 pessoas pela sua fé. Ele disse que se você tiver fé como um grão de mostarda, você pode dizer para esse monte, passa para lá e ele vai passar. As dificuldades vão ser transpostas. Mas 2 vezes Jesus elogiou alguém pela sua fé. Grande a sua fé. E as 2 vezes eram pessoas gentias. Essa mulher de Tiro e aquele oficial romano. Nas 2 vezes que Jesus elogiou a fé, eram gentios, e nas 2 vezes Jesus operou um milagre à distância. Grande a tua fé. Finalmente, aquela mãe recebeu pela vitória de sua fé a libertação da sua filha. Faça-se contigo como queres. A fé reverte a situação, o pedido é atendido, a bênção chegou, a fé triunfou. O grande missionário Carlos Studd afirmou que a fé ri das impossibilidades. Agostinho disse que fé é crer no que não vemos, e a recompensa dessa fé é ver o que cremos. E eu quero concluir, irmãos, dizendo que aquela jovem aflita não orou por si mesma, mas a sua mãe orou por ela, e ela foi liberta.
Aquela menina não foi a Jesus, mas a sua mãe foi. E à distância, ela foi liberta. Aquela menina não teve uma palavra sequer para dizer a Jesus, mas a sua mãe intercedeu por ela e ela foi liberta. Eu quero dizer para você, mãe, para você, pai, que nós podemos trazer os nossos filhos a Jesus pela oração. A oração não tem distância, não tem barreiras. Ela liga você ao trono da graça. Então não desista jamais. E hoje nós queremos clamar ao Senhor pelos nossos filhos. Clamar ao Senhor pelos nossos filhos. A igreja precisa clamar a Deus pelos filhos. A igreja precisa clamar a Deus pela juventude. A igreja precisa clamar a Deus pelas crianças, pelos juniores, pelos adolescentes, pelos moços. Talvez em nenhuma geração houve mais ataque do inferno do que nos dias de hoje. Estava lendo hoje, na Folha de São Paulo, que uma mulher casada foi ao show do U2 e rompeu a barreira da multidão, subiu ao palco e deu um beijo na boca do cantor. E o marido elogiou a mulher pelo gesto. E a mulher está sendo condecorada e aplaudida no país. Esta é a nossa geração. Confusa, perdida, sem parâmetros, sem absolutos, sem referenciais. Nós estamos precisando desesperadamente clamar a Deus para que o Senhor tenha misericórdia da família. Fazer aquilo que o pastor Tim Simbala disse no seu livro. Quando a sua filha se desviou do evangelho, e ele disse que a igreja orou, ao ponto do templo se transformar numa sala de parto, ao ponto dos irmãos darem as mãos e ter choro e soluços dentro da igreja, como se estivessem sofrendo dores de parto. E naquela vigília de oração, aquela menina foi liberta e voltou para o Senhor. Muitos dos filhos da igreja estão desviados, muitos. Se eu fosse perguntar, pedir para levantar a mão, tenho certeza que cada um de nós poderia levantar a mão e se lembrar de alguém que já esteve aqui na igreja e se desviou. O que nós vamos fazer? Deixar para lá? Admitir que perdemos? Ou vamos fazer como essa mãe? Ou vamos fazer como Davi? Lembram quando os amalequitas saquearam Ziclag e levaram os filhos e as filhas cativos? Davi chegou para Deus e disse: Deus, perseguirei eu o bando. Em outras palavras, Deus, eu vou tomar de goleada e deixar por isso mesmo. O inimigo vem e vai saquear nossa família, nossa casa, e eu vou cruzar os braços, eu não vou fazer nada, Deus. E Deus disse para Davi: vai, Davi, toma de volta tudo aquilo que o inimigo tomou de você, traz de volta. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu gostaria de desafiar a nossa igreja hoje. Eu sei que nós estamos num grupo pequeno aqui hoje, mas se você for tocado pelo poder de Deus, nós não podemos nos conformar que os filhos da igreja, que os nossos filhos, que são filhos da promessa, estejam nas mãos do diabo, estejam cativos pelo inimigo. Nós precisamos levantar uma grande cruzada de oração e de jejum em favor dos filhos da igreja, para que eles se voltem para o Senhor, para que eles sejam convertidos, para que eles sejam transformados em vasos de honra nas mãos do Senhor. Não abrir mão em nome de Jesus, até ver os nossos filhos sendo vasos de honra, cheios do Espírito Santo, para a glória de Deus. Eu quero convidar você, se você quer, que nós levantemos este clamor em favor da sua vida, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos, que você se levante e venha aqui, por favor, nós queremos orar em nome de Jesus. Eu gostaria que você, pai, você, mãe, você, avô, você, avó, fizesse o que Ana um dia fez. Diz a Bíblia que Ana derramou a sua alma diante de Deus. Seus lábios se moviam. Não ouvia voz nenhuma, mas havia uma torrente brotando da alma de Ana. Ela clamava por um filho. Eu queria que você nesta noite fizesse o que esta mulher Ciro-Fenícia fez. Clame, grite, suplique, peça misericórdia, peça compaixão. Não retroceda, não desanime, não desista diante dos aparentes obstáculos. Eu queria que você fizesse o que Davi fez. Ele saiu e lutou, e venceu o inimigo e trouxe de volta os seus filhos e as suas filhas. Deus quer trazer de volta os desviados. Nós não geramos filhos para a morte, nós não geramos filhos para o cativeiro. Os nossos filhos são filhos da promessa, são herança de Deus. E nós não podemos estar bem sabendo que o inimigo está cirandando com os filhos, com os jovens, com as crianças, com os adolescentes. Vamos clamar ao Senhor por eles. Derrame o seu coração diante de Deus nesta hora. Ó Deus bendito, Deus de toda graça, nós cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que para Ti não há impossíveis.
Nós cremos que para Ti não há vida irrecuperável. Nós cremos que a Tua graça pode ir mais fundo do que o poço mais profundo do abismo, para arrancar de lá aqueles que caíram. Tu és aquele que tem a chave da morte e do inferno. Tu és aquele que pode tirar alguém da potestade de Satanás, do império das trevas. Tu és aquele que pode tirar alguém das trevas da morte e trazer para a luz da vida. Oh Deus, em nome de Jesus, traz de volta os desviados, Senhor. Traz de volta aqueles, meu Deus, que se afastaram. Traz de volta aqueles, meu Deus, que estão desesperados. Quem sabe hoje no atoleiro, no chiqueiro, ó Deus, no vício, no pecado, na mazela deste mundo, maltrapilhos, famintos. Ó Senhor, tem misericórdia. Gera no coração deles o arrependimento para a vida. Nós oramos por aqueles que estão, Senhor, também perdidos dentro da Tua casa, que estão dentro da igreja, mas ainda não nasceram de novo, que estão dentro da Tua casa, Deus, mas ainda não beberam da água da vida, ainda não saciaram a alma com o pão da vida. Tem compaixão, Senhor, converta-lhes o coração. Nós oramos, meu Deus, pelas famílias aqui representadas. Nós oramos pelos lares aqui representados. Nós oramos pelas mães, pelos pais, pelos avós, pelas avós, pelos avós. Nós oramos, meu Deus, pelos tios, pelas tias, pelos primos, pelos sobrinhos, pelos irmãos. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Compadece de nós nesta noite. Queremos ver a nossa família aos Teus pés. Ó Deus, ter a nossa família aos Teus pés é mais importante do que dinheiro, do que saúde, do que fama, do que sucesso, do que realização profissional. Nada, Senhor, é mais importante para nós do que estarmos aos Teus pés. Deus amado, tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dá-nos a alegria de ver os nossos filhos aos Teus pés. Dá-nos a alegria de vê-los cheios do Teu Espírito. Dá-nos a alegria de vê-los buscando a Tua face e amando a Jesus e servindo a Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós oramos com gratidão e louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.